Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos chegando ao final do nosso ciclo. Trata-se da emenda número 32680012, do Ministério da Cultura, a quem agradecemos todo esse apoio e patrocínio. Chegamos a Sons do Brasil, região Sudeste, depois de apresentar desde agosto, mês a mês, inicialmente uma apresentação musical de cada região e depois as palestras com as regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e assim terminamos com a região Sudeste. Inicialmente fizemos no CCBB as apresentações musicais e que foram bem prestigiadas, um público excelente que lotou o CCBB durante o início do mês de agosto, nos finais de semana. E agora nós estamos na Biblioteca Nacional fazendo esse ciclo de palestras e agradecendo desde já a sua direção e equipes pelo apoio que temos recebido e recebemos também pelo Música no Museu, que é uma série constante aqui nesse espaço. Ao longo dos próximos 60 minutos, vamos mergulhar profundamente na história, na formação social, nos movimentos musicais e na riqueza cultural da música produzida na região Sudeste, um território fundamental para a construção da identidade musical do Brasil. A música do Sudeste não é apenas entretenimento, é documento histórico, é forma de resistência, é voz coletiva, identidade, é memória, é futuro. Realmente, nós temos na região do Sudeste o nascimento de alguns dos gêneros mais importantes da música brasileira, o choro, o samba. Mas tudo isso vai ser contado na sequência pela professora Mara Lúcia Ribeiro, a quem convidamos para fazer essa pesquisa e, ao mesmo tempo, trazer para vocês todos esses aspectos. É importante caracterizar essa música do Sudeste que coroa os sons do Brasil que apresentamos durante esse período todo, que a memória, resistência, espiritualidade, inovação, identidade negra, poesia mineira, força industrial paulistana, criatividade carioca, tradições capixabas, modernidade urbana, estética digital. É um patrimônio vivo que conta a história do Brasil como nenhum outro elemento cultural. Então, com vocês, trazemos a professora e pesquisadora Mara Lúcia Ribeiro para mostrar a vocês, com imagens também, a pujança da música, os sons da música do nosso Sudeste. Com vocês, Mara Lúcia. Boa tarde, agradeço muito a presença de todos e é uma grande responsabilidade falar da música, um dos maiores patrimônios culturais do país, né? A nossa música popular riquíssima e também nossa música erudita, muito rica, às vezes um pouco esquecida. E a região Sudeste, como o Sérgio falou, é a região que até porque veio a corte para cá, as rádios e depois a República, é uma das mais, ou talvez a mais dinâmica nisso. Então, nós vamos começar com as raízes históricas. A história da música do Sudeste começa lá no século XVIII, especialmente em Minas Gerais, durante o ciclo do ouro. Ali floresceu uma das tradições mais importantes da música brasileira, a música sacra barroca mineira, compostas para missas, procissões, celebrações religiosas. Igrejas em Ouro Preto, Mariana, Diamantina e Sabará tiveram intensa vida musical com compositores como Lobo de Mesquita, Marcos Coelho Neto, Francisco Gomes da Rocha, Caetano de Melo Jesus e outros. A gente não tem ideia de que vieram muitos músicos da Europa para cá. E negros alforreados, mulatos, eles tinham
duas coisas a fazer, né? Naquela época era meio assim, trabalhar para a igreja. Então era muito comum essas pessoas que estudaram, alguns viravam padre, como nós tivemos o padre José Maurício, que foi muito protegido por Dom João VI, que adorava as músicas dele, que foi uma surpresa quando chegou no Rio de Janeiro. E tinham esses homens que trabalharam muito com música. Essa memória musical, ela é um pouco esquecida, porque a gente tem sempre uma memória muito da música popular e pouco dessa música escrita, né? Essa música erudita, que é o barroco, que é a música barroca que era feita para as igrejas. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre cada um desses compositores mineiros que eu citei. O Lobo Mesquita, ele nasceu mais ou menos em 1746 e morreu também por volta de 1805. Ele era um grande maestro, compositor, musicólogo, organista, mestre de capela, e ele era segundo-tenente, alferes. No final da vida, ele veio para o Rio e foi organista da Ordem Terceira do Carmo. Era muito comum também esses músicos terem uma outra profissão, geralmente ligados às Forças Armadas, à polícia, né? Porque era o que tinha mais de servidor público, para que pudesse viver, porque não se podia viver muito de música. Marcos Coelho, ele é de 1740, que essas datas não estão tão claras, a 1806. Esse era trompista, ou seja, eram todos músicos de formação de orquestra. Ele era regente junto à Irmandade do Santíssimo, Nossa Senhora do Pilar. A sua obra também consta de óperas e dramas. Aí ninguém sabe muito bem se as composições eram realmente deles ou do filho que tinha o mesmo nome. O Francisco Gomes da Rocha, ele nasceu em 1745, viveu até 1808. Ele era fagotista, também um instrumento de orquestra, e ele foi fagotista do Regimento dos Dragões. E aí tem uma curiosidade, lá ele conviveu com o Tiradentes, porque também era da mesma ordem que o Tiradentes. E aí nós temos o Caetano de Melo Jesus, que era padre, compositor, maestro. Ele nasceu em Minas, mas ele viveu mais de 20 anos na Bahia. Lá ele fez o nome dele como assim, o grande músico da Bahia. Né? As músicas eram, como foi bar, eram todas feitas para a igreja. E essas músicas a gente tem pouquíssimos registros, tem muitos pesquisadores debruçando assim, atrás de uma partitura, porque eles escreviam, tinha notação musical, o que nos dá assim, a certeza daquilo que se fazia. Agora, além dessa música popular, dessa música sacra, dessa música erudita, né, escrita, é claro que por volta disso também tínhamos a música popular em Minas, né? Muitos negros escravos, viajantes, né? Por causa do período do ouro, todos iam para lá. Então, nós também tínhamos muita coisa de música popular. E aí não se escreviam, né? A tradição é oral. Até hoje a gente tem muita coisa de música popular que depois um pesquisador vem e escreve os cantos, mas ninguém escreve, né? Mara, eu queria ressaltar que nessa história da música do Sudeste, que começa no século XVIII, como você disse, especialmente em Minas Gerais, era o ciclo do ouro. E ali floresceu uma das tradições mais importantes da música brasileira, como você disse também, a música sacra barroca mineira, composta para missas, procissões e celebrações religiosas nas igrejas de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Sabará, e tiveram uma vida musical muito intensa. Só complementando o que você disse. Muito rica. As igrejas, a música sacra foi assim, a grande música
que se fez em Minas. E a música popular, que já se fazia também nessa época, nós encontramos alguns gêneros musicais, que é o lundu, o batuque, obviamente origem africana, as cantorias, que já tinham um tipo de viola de arame, que eram os homens que viajavam de um lado para o outro, principalmente atrás do ouro, e tinha essa música sacra das Irmandades Negras. Agora, como se tem registro dessas músicas, da música popular da época, né? O registro é muito interessante, como eles, assim, tem registros de viajantes que iam lá e presenciavam essas manifestações culturais, mas tem muito registro que eram ocorrências policiais, porque o lundu, por exemplo, era uma dança considerada muito sensual, que era música dos negros. E também as batucadas, né? Porque era religiosa, isso era muito perseguido pela polícia, pela igreja, era muito reprimido. Então, hoje, nós temos ideia dessas manifestações graças a essa repressão policial. Então, está tudo registro, está em registros oficiais e a gente tem ideia do que se fazia. A gente não tem registro das músicas, mas temos o registro do que acontecia. É muito interessante isso. Quer falar alguma coisa, você acha, para complementar? Eu acho que essa riqueza, ela também é paralela ao ciclo do ouro. Então, existe uma música sacra muito constante, muito presente, e principalmente nas igrejas, e que complementa o que você vem dizendo. Então, aí depois nós vamos seguir, né? Nós passamos pelas tradições afro-brasileiras, modinhas, lundus. No Espírito Santo destacam-se as práticas musicais de origem afro-indígena. Em São Paulo, a chegada da massa de imigrantes italianos, japoneses, alemães, sírios e libaneses, no final do século, aí já vamos para o século XIX, trazendo novas tradições, corais, bandas, instrumentos e repertórios, que transformaram profundamente o ambiente musical paulista. Assim, as raízes do Sudeste são múltiplas e profundamente miscigenadas. Essa mistura cultural é a base de todos os movimentos culturais que surgiriam depois. Então, a nossa riqueza, ela vem de toda essa mistura, desse caldeirão cultural que sempre foi o nosso país. E aí eu vou falar sobre o nascimento, que é o nosso terceiro tópico, o nascimento dos gêneros. É no Sudeste que nascem alguns dos gêneros mais importantes da música brasileira. Então eu vou falar primeiro sobre o choro. O choro é o primeiro gênero urbano do Brasil. No final do século XIX, grupos de músicos cariocas começaram a tocar polcas, valsas e mazurcas europeias, já com um jeitinho abrasileirado. Assim surgiu o choro, símbolo da criatividade urbana brasileira, improvisado, virtuoso e cheio de balanço. O choro se tornou uma marca do Rio de Janeiro. O seu maior nome é Pixinguinha, um dos maiores compositores e arranjadores da música popular brasileira, da nossa história. O choro era o seguinte: no sarau,
nos sarás, nas casas das pessoas da classe média, se tocava polca, se tocava mazurca. Só que esses músicos, na grande maioria, eram mulatos, eram mestiços, e depois se reuniam na rua, se reuniam, né, nas esquinas. E aí, quando se tocava, já se tocava aquelas mesmas músicas com um jeito mais balançado, mais africanizado. A forma musical do choro é profundamente europeia, as harmonias são europeias e o choro é muito formal. Mas o jeito de tocar, de frasear e de dividir o ritmo é que ficou misturado. É assim que se nascem os gêneros, né? Você vai tocando, 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 quando você vê, você identifica aquilo como uma coisa diferente, né? Antes era uma mazurca, mas é uma mazurca tão diferente, e isso se repete, que nós reconhecemos como um novo gênero musical. Os músicos mulatos tocavam nas festas e depois nas ruas. O primeiro choro, que foi considerado o primeiro choro para marcar o novo gênero, foi Flor Amorosa. O Flor Amorosa foi composto por Joaquim Calado, e ele era um flautista. Isso foi em 1867. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Por quê? É uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Agora nós tínhamos outros grandes músicos, né? Nós falamos do Pixinguinha. Pixinguinha foi um dos maiores músicos brasileiros, não só de choro. Pixinguinha trabalhou na Rádio Nacional muitos anos como arranjador de orquestra. Ele era um grande músico, uma formação musical excepcional. Trabalhava ele, Guerra Peixe. Ele foi um super músico. Mas nós tínhamos também Chiquinha Gonzaga, né? Que foi a... Chiquinha Gonzaga merece um capítulo especial no nossos Sons Brasil, região sudeste, porque ela foi o primeiro abre-alas, ela abriu o carnaval, que foi outra manifestação e que englobou toda essa miscigenação que você falou inicialmente e que traz a riqueza da música na região sudeste. Então, Chiquinha Gonzaga é um nome emblemático na música da região. E devemos render todas as homenagens por tudo que ela fez. E principalmente pelo Abre Alas, que é o clássico do carnaval. E além disso, agora, eu sendo músico e mulher, tenho que agradecer a Chiquinha Gonzaga, porque ela abriu alas para todas nós mulheres, porque uma mulher podia tocar um piano dentro de casa, não um piano profissionalmente nos teatros, e ela foi uma mulher muito à frente do tempo. Até hoje a gente vê mulheres na música erudita, mas vemos poucas mulheres na música popular. Qualquer música popular, no samba, se vê mais cantando, mas como instrumentista, porque você tem que frequentar as rodas à noite, e a Chiquinha conseguiu, naquela época, transpor isso tudo. Ela escreveu muitas coisas para teatro, peças musicais. Ela foi uma mulher excepcional. Ela abre o caminho. Eu posso falar de mais uma mulher que não é nessa época? Então vou abrir aqui uma exceção, eu nem preparei isso, mas para falar também da Dona Ivone Lara, do samba. Dona Ivone Lara
foi a primeira mulher a tocar e estar na aula dos compositores. Isso nunca teve uma mulher. E ela se chegou uma grande compositora e assim de uma importância para as musicistas no Brasil, né? Muito, muito grande. Então, Chiquinha e Dona Ivone, estamos aqui agradecendo as duas. Seguindo aqui um pouco, eu falei da Chiquinha, tem também um episódio muito bom que o Arthur Rubinstein teve aqui no Brasil para conhecer os músicos, os grandes músicos. E quem encantou ele, e a música que encantou ele foi Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré tem composições incríveis, e o Ernesto Nazaré trabalhava nos cinemas, ali no Cine Odeon. Isso nós não tivemos oportunidade de ver. Passavam os filmes mudos, e na época o pianista tocava ao vivo, e o Ernesto Nazaré ganhava a vida assim. E com composições magníficas que o meio erudito não reconhecia, mas o maior pianista do mundo, o Rubinstein, sempre falou que o que mais impressionou, o músico mais impressionante que ele viu aqui no Brasil foi o Ernesto Nazaré. E o Ernesto Nazaré ele foi trazido para a música clássica e também permeando com o popular pelo querido Arthur Moreira Lima, que tocou muitos anos no nosso Música no Museu, e foi ele que fez essa transição e esse resgate da música do Ernesto Nazaré. Quer dizer, quem não conhece Odeon, quem não conhece essas músicas todas feitas por ele e que marcaram e marcam a região sudeste como os seus grandes autores. E senão nós talvez não conhecêssemos, porque ficaria ali entre a música popular e música erudita, né? São músicas dificílimas, precisava de um Moreira Lima para resgatar isso, porque precisava ter uma técnica muito grande, e esse encontro da música popular com a música erudita, que sempre no Brasil teve muito, muito próximo, né? E o Arthur Moreira Lima conseguiu trazer a produção linda e muito importante do Ernesto Nazaré, trouxe para a frente do palco. Quer dizer, ele fez grandes apresentações com as obras, inclusive gravou CDs, gravou muita música com essa produção do Ernesto Nazaré. Eu me lembro muito bem, foi muito bom. Bom, aí, para a gente terminar a parte do choro, o Pixinguinha tem tanta, mas tanta importância para o choro, que aqui no Rio tem o Brasil tem o Dia Nacional do Choro, que é dia 23 de abril, que é o dia do nascimento do Pixinguinha. A gente comemora esse dia como o Dia do Choro. Partindo aqui para o outro capítulo, nós vamos falar do samba. O samba também não temos muito, muito para falar, né? O samba nasce nas comunidades negras, especialmente nos terreiros e quintais da pequena África, no Rio de Janeiro. Ali conviviam ritmos africanos, rodas de batuque, choro, machixe, música de terreiro, danças comunitárias. O samba expressa memória, ancestralidade e resistência. Seus primeiros grandes nomes incluem Donga, João da Baiana,
Senhor, Tia Seata, Heitor dos Prazeres, entre outros. Mais tarde surgiram Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara e Paulinho da Viola e muitos mais, né? Olha lá, oxá, olha lá, oxá, olha lá, oxá, olha lá, oxá. Mas passarinho estimado que me deu inspiração no meu tempo de criança, guardei na lembrança essa recordação. Olha lá, oxá. Aí, deixa eu achar aqui, tem uma história, tem uma briga, se o samba nasceu aqui no Rio ou se o samba nasceu nas rodas na Bahia. Sempre tem essa polêmica, porque muitos ex-escravos também vieram para o Rio de Janeiro e também trouxeram uma música. Então, até hoje, os baianos reivindicam o nascimento do samba como sendo da Bahia. E o pessoal aqui do Rio reivindica que o samba nasceu aqui no Rio. De qualquer jeito, o samba de roda da Bahia tem o seu jeitinho, né? Tem um estilo diferente. E ficou um pouco mais reservado. Aqui, talvez, por ser a República, por ter as rádios, a Rádio Nacional, talvez por isso aqui o samba acabou se desenvolvendo mais, crescendo mais, e como aqui era a República, os grandes sambistas, o pessoal que fazia música, vinha todo mundo para o Rio de Janeiro, né? Porque aqui sempre foi a capital cultural do Brasil, né? Era a capital não só da República, como a capital cultural. A Rádio Nacional teve uma importância excepcional nessa história e teve uma importância grande porque Getúlio Vargas percebeu isso e ele nacionalizou a Rádio Nacional, que quando abriu era uma rádio privada. Então, isso foi uma forma de divulgar as músicas, porque era muito forte o nacionalismo, né? Nós estávamos vivendo aqueles tempos difíceis da Segunda Guerra, e aí tinha ainda muito forte esse nacionalismo, né? Então, isso foi muito importante para a nossa música. Ah, tem um detalhe que eu esqueci de comentar do choro, vou voltar lá atrás. O choro, ele é feito em 3 partes, que a gente chama de movimento rondó. Você tem uma parte, vai para a segunda, volta para a primeira, vai para a primeira, volta para a terceira e volta para a primeira. E isso ficava muito comprido na rádio, então passou-se a ter músicas mais curtas, em só 2 tempos. Então a nossa rádio chegou a mudar a estrutura musical da música,
porque a música explodia nas rádios. E nisso era passado essa força que veio com Getúlio do nacionalismo. Getúlio foi muito esperto, ele não esperto, mas ele teve a visão, e inclusive ele trabalhou muito com Villa-Lobos. Villa-Lobos fez grandes corais, e as escolas, o canto orfeônico veio, isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro. Quer dizer, essa riqueza que a gente tem da música aqui, a gente tem muita influência de Villa-Lobos, teve uma força política muito grande para que isso acontecesse. Rio de Janeiro era considerada a cidade da música, não tinha uma casa que não tivesse um piano, não tinha uma casa que não tivesse um instrumento, um bandolim guardado, um violão. Então aqui sempre foi assim o polo musical, mas isso não foi à toa, isso foi uma construção, inclusive uma construção política da música. E aí temos que ter um capítulo especial para Villa-Lobos, que foi o maior compositor brasileiro de todos os tempos, e que daqui ele irradiou toda a sua obra que envolveu o Brasil. O nacionalismo tem muito a ver com a mensagem de Villa-Lobos, com as suas baquianas, com a influência de Bach, mas ao mesmo tempo exaltando a floresta amazônica, o trenzinho do caipira, que é a integração brasileira através do trem. Quer dizer, toda essa obra de Villa-Lobos é uma obra exaltada no Brasil por todos, quer dizer, a partir do seu início até os dias de hoje. A expressão internacional da música brasileira passa por Villa-Lobos, quer dizer, então é a importância que a gente tem que dar a Villa-Lobos por tudo que ele fez e também por ser oriundo da região sudeste. Quer dizer, então tem toda essa... Não se pode falar da música, do som da região sudeste sem falar de Villa-Lobos, e a partir daí os compositores brasileiros que se sucederam, e que são muitos. Você tem Almeida Prado, você tem Dino Krieger, você tem vários. Me ajuda aqui um pouquinho. O próprio Tom Jobim. Que aí a gente vai chegar, mas o Tom Jobim era um clássico inicialmente e que depois pontificou na música. Mas aí é a sequência do que você vai falar, mas eu posso me adiantar um pouquinho, que o Tom Jobim se tornou o maior nome da bossa nova, junto com Vinícius de Moraes. Quer dizer, então, mas isso aí já é década de 60, já tem um pouco mais adiante. Mas a gente não pode deixar de ter todas as honras e todas as saudações possíveis e imagináveis à obra de Villa-Lobos. Villa-Lobos é um marco da música, é um marco. Quando se fala em som do Brasil, a música clássica é de Villa-Lobos. Então a gente tem... e aí a sequência, tem Mignone, tem Ari Barroso, tem Marlos Nobre, quer dizer, esses grandes compositores também que pontificaram aqui no Rio de Janeiro, nem todos nascidos aqui. Guerra Peixe, então, esses nomes, Radamés Inátali, que é o nome do Sul, quer dizer, então esses nomes todos, esses grandes compositores, fazem parte da história da música brasileira e especialmente dos sons do nosso Sudeste. José Siqueira. Acho que é uma infinidade, a gente passaria. Mas sintetizando em Villa-Lobos, nesse período, ter sido o grande e o maior nome da música erudita, música clássica brasileira. Que quando a gente faz alguma coisa sobre sons do Brasil, não pode deixar, e da região sudeste especialmente, não deixar de ressaltar toda essa obra de Villa-Lobos, que ganhou o mundo. E é um nome assim da maior expressão, é o maior compositor brasileiro de todos os tempos.
O Villa-Lobos, ele não influenciou só a música erudita, ele influenciou tudo, né? Ele, junto com Getúlio Vargas, tem um filme famoso, no Maracanã, ele botou milhares de pessoas para cantar. Ele trouxe o canto orfeônico e a educação musical para as escolas, ele acreditava nisso. Inclusive, Dona Ivone Lara, que eu tinha citado, estudou chegou a fazer aula com ele. E quando eu citei o Tom Jobim sempre falou, o cabelo do Tom Jobim e o charuto era uma tentativa de parecer Villa-Lobos, porque o sonho dele a vida toda era ser o Villa-Lobos, era o sonho de todo mundo. Eu não cheguei a ver o Villa-Lobos, mas eu estudei com o Turíbio Santos. Eu posso contar uma história? Claro. História que eu acho deliciosa. O Turíbio contou, eu fui aluna dele de violão, que uma vez tinha uma palestra na escola de música, eu acho, e aí ele era menino, estava começando a estudar música, e ele sempre contava essa história. E quem estava lá? Villa-Lobos, em pessoa. E ele disse que ele pegava o charuto e passava assim aquela fumaça. E com aqueles cabelos, ele parecia aqueles bustos que ficavam em cima do piano. E ele contou isso já com idade, mas com aquele olhar do menino que nunca esqueceu a imagem do Villa-Lobos. O Villa-Lobos era tão marcante e quem viu ficava emocionado e encantado a vida inteira por ver aquela pessoa. E o Jobim, que influenciou tudo na nossa música também, era nada mais, nada menos do que a tentativa de ser um Villa-Lobos que, graças a Deus, foi para a nossa música popular e enriqueceu a música popular de uma forma com harmonias, com muito conhecimento teórico. E aí a nossa música sai de um patamar normal de canções populares para um nível altíssimo que já é Edu Lobo, Tom Jobim, graças a Villa-Lobos. Anos 50 e 60, que o Brasil projeta-se internacionalmente também com a Bossa Nova. Vamos falar da Bossa Nova agora? Vamos falar da Bossa Nova. Mas também temos que dizer da importância da Rádio Nacional nessa integração no Brasil e que projetou, quer dizer, e que trouxe esses grandes compositores, quer dizer, projetou compositores, como você falamos em Radamés Inhatali, falamos em Guerra Peixe, todos eles eram funcionários da Rádio Nacional e que tiveram oportunidade de também de dirigir orquestras e também de criar, ter uma rica criação musical nessa época. Então são nomes, a Rádio Nacional era um celeiro de nomes, quer dizer, da música brasileira e sediada aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, então era realmente um marco da região sudeste e quando se fala em sons do Brasil não se pode deixar de registrar essa atuação da Rádio Nacional e de outras, Terra Calquete Pinto, a Rádio Ministério da Educação, foram decisões do próprio Getúlio Vargas que à época defendia o nacionalismo, defendia uma integração através das ondas de um rádio e com isso floresceram as rádios que se mantêm até hoje, cada uma líder de audiência no seu segmento. Bom, mas vamos falar do samba? Vamos falar um pouco mais de samba, bossa nova. Vamos agora para a Bossa Nova. É um presidente que estimulou muito isso, quer dizer, o Juscelino, que mudou a capital para Brasília e foi motivo de gostava muito de música, então ele foi assim um impulsionador da Bossa Nova, tem até músicas que o presidente Bossa Nova, que cantava o Juca Chaves, quer dizer, foi uma época assim de produção muito grande, que marcante também, com nomes, né? Você vai falar desses nomes, a gente se empolga quando se fala da Bossa Nova, porque foi dos anos 60, 50, 60, que ela floresceu. Teve um famoso show no Carnegie Hall, em Nova York, que reuniu esses grandes nomes da Bossa Nova. Então, vamos falar da Bossa Nova agora? Vamos falar da Bossa Nova. Bom, o Sérgio já falou da importância do Juscelino,
sempre voltamos a essa importância política de se apoiar a cultura nacional. Isso tudo enriqueceu muito o país. Nos anos 50, 60, o Brasil projeta-se internacionalmente com a Bossa Nova, um movimento musical moderno, urbano e sofisticado, nascido nos apartamentos de Copacabana e Ipanema. Seus principais nomes são João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Baden Powell e outros. E o caso de Carlos Menescal, que também, inclusive, Menescal. Carlos Lira, que tem aquela linda Primavera, e outros nomes, e outras músicas lindas também. Foi uma época muito, muito importante para a música brasileira, e a Bossa Nova varou, era muito apreciada no Japão, quer dizer, então projetou internacionalmente a imagem do Brasil. Sérgio Mendes nos Estados Sérgio Unidos. Mendes nos Estados Unidos. Quer dizer, então foi assim um momento assim de criação, tá? E que geraram mais adiante os festivais. Então tem toda essa... E aí projetou vários nomes, e mudou um pouquinho o panorama, quer dizer, você vê o samba que se manteve, a bossa nova veio a ser o momento, quer dizer, as escolas, as faculdades, todas, tinham aquela efervescência de gostar da bossa nova, convidar essas pessoas para tocarem. Então foi um momento de realmente de mudança, de transformação da música no Brasil. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Eu tenho a impressão, é uma opinião minha, que o samba e o choro são mais regionais. A Bossa Nova, ela ficou mais internacional, mas por causa da forma mesmo, porque na verdade é mais simples, é como se fosse um Brasil mais moderno, né? Enquanto E tem músicas que dizem samba de uma nota só, e conseguiu fazer uma música com uma nota só, quer dizer, era mais simples, mas também trazia uma quebra, tá? No samba, do samba então foi um novo ritmo no Brasil. Esse samba de uma nota só, ele é muito interessante. Ele é meio que roubado de um estudo de Villa-Lobos. Agora eu vou falar como músico. E a estrutura dele é bem impressionista. Ele mantém uma nota e as harmonias vão caminhando. Isso é uma forma impressionista, porque o Jobim, na época, junto com a música moderna, né, que busca as suas raízes, também nasce o impressionismo na música. E o Jobim, assim como Villa-Lobos, tem várias obras que têm esse caminho do impressionismo. E o Samba de uma Nota Só é uma obra-prima, porque ele faz exatamente isso. Só que quando você olha as harmonias que caminham, elas lembram um estudo para violão, que é o estudo 4 de Villa-Lobos. E o Tom Jobim nunca negou isso, não. Ele sempre falou, ele ia lá e voltava, né? Por causa da paixão. Então, só para dizer aqui que Chega de Saudade foi assim, a música que foi o marco, que, isto é a Bossa Nova. É claro que não é uma música que foi criada, é todo um movimento, leva-se anos cantando, fazendo, transformando, mas aí você chega, assim como Pelo Telefone, foi a primeira música que se diz que marcou o samba, primeiro samba. A primeira Bossa Nova
é Chega de Saudade. Foi primeiro gravado pela Elisete Cardoso e depois foi gravado com o João Gilberto, no mesmo ano. Aí João Gilberto estourou, porque o João Gilberto veio com um jeito de tocar violão único. Vai, minha tristeza, e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Essa história do João Gilberto, a batida de samba, porque até então o acompanhamento do violão ele não era sincopado como é o samba. Então o João Gilberto, essa importância que todo mundo fala do João Gilberto, às vezes fica perdida. Mas uma das coisas mais importantes é que ele foi o primeiro a fazer um acompanhamento e aquela coisa que era muito intimista de cantar para dentro, com voz pequena. Antes os cantores cantavam com uma voz grande, né? A voz de grandes orquestras. Isto também é uma influência do impressionismo. A gente veio que é você transformar em coisas grandiosas, em grandes orquestras, para um banquinho e violão. Por incrível que pareça, as coisas estão todas ali interligadas, né? E de novo voltamos ao Vila Lobos, que trouxe essa ideia do impressionismo, que fez o Tom Jobim e que veio o João Gilberto fechar. E aí nasce esse gênero bossa nova. Eu sou totalmente avessa a essa história de que bossa nova é samba com harmonia de jazz. Bossa nova não tem nada a ver com jazz. E bossa nova não é samba. Samba é uma coisa, bossa nova é outra. Assim como a música americana caminhou para o jazz, para um tipo de harmonia mais sofisticada, né? Porque antes era um jazz mais quadrado. E aí vieram aqueles grandes compositores também vindos da Segunda Guerra, muito influenciados. Nós aqui também nos influenciamos muito desse impressionismo e dos boleros, que era o que se mais cantava, e daí vem a bossa nova. Então, assim, essa história que todo mundo conta, que samba, bossa nova, isso foi meio que um apelido, e que a bossa nova é um jazz. Não, não é. Bossa nova não é jazz. Se ouve jazz, ouve bossa nova, e é possível reconhecer tranquilamente que são coisas distintas. Também não é samba, a gente também reconhece. Se ouve samba, ouve Paulinho da Viola e ouve João Gilberto. Não é a mesma coisa, né? Não precisa muito. Seguindo, Sérgio. E aí, Minas Gerais, vamos falar um pouquinho de Minas Gerais também. Falamos bastante do Rio, agora Minas Gerais. O Rio Já tínhamos falado de Minas Gerais no início, quando Minas Gerais pontificou na época das igrejas, a música renascentista, a música barroca dessa época. Mas Minas Gerais evoluiu também. Né? Temos que lembrar do Clube da Esquina, né? Nos anos 70. Nos anos 70. Minas chegou. Minas chegou com... Bom, vou contar aqui desde o início. Nos anos 70, surge em Minas Gerais o Clube da Esquina, um movimento musical que mistura rock, jazz, música erudita, música latino-americana e tradições mineiras. Suas canções são líricas, profundas e universais. Destacam-se
Milton Nascimento, Lô Borges, Fernando Bran, Beto Guedes, Tavinho Moura, dentre outros. Teve o festival de 67 e que ganhou Sabiá, ganhou o primeiro lugar, mas chegou um menino de Minas que ninguém sabia quem era, com uma música que tinha um sotaque diferente, uma harmonia diferente, um jeito de cantar. Era o nosso Milton Nascimento cantando Travessia. Foi um estrondo, porque o Milton ele tem um som especial. Não era bossa nova, não era samba, não tinha cara de Rio de Janeiro, tinha cara de Minas Gerais. E aí a Minas chega com esse clube de esquina. Mas ele já chegou brilhando, chegou com Travessia. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este. Nesse ano, quem ganhou o festival foi Sabiá, do Tom e do Edu Lobo. Mas o público vaiou Sabiá, que era uma música lindíssima, porque Travessia conquistou todo mundo. E realmente eu não saberia em quem votar, porque Travessia é uma das músicas mais lindas que eu já vi, e o jeito de cantar do Milton também era desconhecido. Né? Aqui a gente cantava ainda com as grandes orquestras, Dalva de Oliveira, com aquela voz forte. Depois veio esse jeito de cantar mais meigo, e veio o Milton com aquela voz negra, com uma história que era a história que a gente não conhecia. Essa história vem dos cânticos que nós começamos, dos corais, da música sacra, que era cantada pelos negros e mestiços lá em Minas. E aí vem essa explosão de arte, que é o Milton, parece que fechar esse ciclo, a meu ver, né? Esse ciclo da música sacra barroca. Ele vem com aquela voz do que se cantava nas igrejas. Assim, às vezes a música do Milton parece uma oração. E claro, vem todo o clube de esquina, com músicas lindas e com essa onda do rock and roll moderno, da guitarra, né? Já tinha tido aqui o movimento da Tropicália, então a gente era muito influenciado já por Beatles e outras coisas. Beto Guedes é muito influenciado por Beatles, mas o Milton, então, ele é único. Ele é influenciado por quê? O que é aquele som dele? O que é aquele gênero musical? Aquilo ali tem som de igreja. A Travessia tem esse som, para mim, daquela cidade pequena, barroca, lá de Minas. Mas a gente aí vai para os anos 80, que nós temos nos anos 80, que é o funk e o rap paulista, tornam-se forças fundamentais da música brasileira contemporânea. O funk nasce nos bailes das comunidades do Rio, com DJs influenciados por música eletrônica, Miami Bass e ritmos afro-brasileiros. Então é bem interessante. O rap paulista nasce da urbanização acelerada e das desigualdades sociais, como grupos com Racionais, MCs, Emicida, Criolo, Djonga e muitos outros. É o que a gente vive hoje. A modernidade hoje é exatamente esse ritmo que dominou as periferias, e das periferias vieram para os grandes centros também. Então eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso, e a gente vai seguindo com as informações importantes da região sudeste. Então, o funk, ele chega dos Estados Unidos, né? Funk, isso não é um nome nacional.
mas nós somos, nós conseguimos deglutir tudo. Quando você olha o funk, que era completamente americano, com todos os jeitos de americano, dos MCs e não sei o quê, você já olha, por exemplo, o funk do Rio de Janeiro, o funk da Maré, né, que foi mais ou menos onde mais se criou funk, a favela da Maré, que é imensa. Se você analisar o ritmo, a batida, já é do maracatu do Recife, porque a Maré é uma comunidade feita por nordestinos. Então, aqui já começou a nascer um funk, que era uma música brasileira, que era uma música americana, não tinha nada a ver com música brasileira. É o soft power americano entrando aqui com toda a força, quase que querendo massacrar a nossa cultura, mas a nossa cultura é muito forte. E nós começamos a transformar essa música do nosso jeito. Ele já vai virando maracatu. E ele vai cantando as nossas realidades. O menino da periferia é um menino muito empobrecido de arte, de cultura. Eu sou professora também do município e trabalho com muitas comunidades. E assim, dificilmente o menino tem um violão dentro de casa, ele não tem como cantar, não tem essas coisas. O que salva ali são as escolas e alguns projetos que são bons. Outros são só de entretenimento. Mas, então, fica uma música muito falada, musicalmente pobre, mas com uma expressão muito rica, porque eles começam a cantar a realidade. E começam a cantar do jeito deles. Não adianta, por mais que se imite americano, eles começam a ter um jeito e o funk começa a ter, e o rap é a nossa cara e as nossas histórias. Polícia sai do pé, os desafios, mano, aqui não cabe nada. Polícia sai do pé, eu vou lugar no pé. No pé é compromisso, não é viagem, simpático esquisito. Aqui sabotagem, favela do canão, ali da zona sul. No pé é compromisso, não é viagem, simpático esquisito. Aqui sabotagem, favela do canão, ali da zona sul. Então, assim, a nossa cultura, ela sempre vai dando um jeitinho porque a nossa cultura é muito, muito forte. Nossas misturas transformaram a gente num povo muito rico. Eu peço desculpas e licença, mas eu sou fã do Brasil. Nós somos fãs do Brasil. Então, nós temos assim um compromisso, e o Instituto Cultural Música do Museu tem esse compromisso de difundir a cultura brasileira, e a série Música no Museu não é nada mais do que isso, quer dizer, é uma difusão da música clássica brasileira, com algumas incursões na música, né, na música popular e na música de qualidade, principalmente. Então a gente tem esse compromisso, e o Instituto, com Sons do Brasil, está desenvolvendo, para difundir ainda mais a nossa brasilidade na música. O Música do Museu tem uma importância espetacular. Eu acho que hoje, né, Sérgio, é o único projeto que leva a música erudita de graça, em grandes salas, para um público maravilhoso. Né? Eu também sou músico, já tive a oportunidade de tocar várias vezes, é sempre maravilhoso, com grandes músicos. É muito importante isso, é um projeto de grande importância que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. É patrimônio cultural e material do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, tenho muito orgulho disso. 28 anos, esse ano de 2025, caminhando para os 30 anos, e que traz música de qualidade para espaços lindos, como inclusive a Biblioteca Nacional, onde nós fazemos as segundas-feiras, uma segunda-feira por mês. Então a gente faz isso em
Outro dia eu estava contando em 80 espaços do Brasil, de norte a sul. É uma coisa não que a gente faça ao mesmo tempo, mas já fez épocas que a gente já fez em quase todos ao mesmo tempo, quer dizer, durante o mesmo ano. Então é uma coisa bastante importante. Então nós temos que aproveitar para dar os parabéns para o Sérgio. Não tem isso. Mas estou dizendo que em relação ao Sudeste, a música e a formação social tem uma dimensão comunitária, feita em quintais, terreiros, irmandades, rodas de samba. Tem uma dimensão urbana, cidades como laboratórios de inovação. Tem uma dimensão industrial, rádios, TVs, gravadoras, mercado fonográfico, tudo aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, do Rio de Janeiro, da região Sudeste, para o Brasil e para todo o mundo até. E também ressaltar os festivais, que foram movimentos de música muito importantes e que consagraram alguns autores na sua evolução. Na década de 60, 70, 80, festival era o máximo e que projetou grandes nomes e que trouxe, que até hoje se mantém. E houve essa integração, quer dizer, o Rio de Janeiro acabou sendo o polo agregador e irradiador ao mesmo tempo da cultura brasileira, porque daqui vieram os grandes nomes das outras regiões, vieram para cá e aqui tiveram uma difusão muito grande. A Rádio Nacional ajudou muito, a Rede Globo ajudou muito, quer dizer, então você teve nas novelas projetando as músicas de várias regiões. Quer dizer, então nós tivemos aqui na região Sudeste um movimento muito marcante para a música brasileira e que ampliou toda a sua repercussão. Então nós temos aí uma evolução muito positiva e caminhando agora para o século XXI, que é a era digital, transformando tudo, artistas independentes, produção caseira de alta qualidade, o rap, o funk, dominando plataformas digitais, a música eletrônica ganha força. Então já há uma modificação muito grande, a inteligência artificial proporcionando um universo novo em todos os setores, mas principalmente na música. Você tem hoje oportunidades. São Paulo se torna um polo global, Belo Horizonte e Vitória expandem suas cenas, os jovens periféricos assumem protagonismo. A música do Sudeste hoje é digital, global e periférica, quer dizer, amplia tudo. Então, quando se fala em sons aqui na região Sudeste, você tem uma amplitude muito grande e uma evolução muito significativa e, ao mesmo tempo, de muita base, porque traz a música de qualidade e que se amplia. Então, a região Sudeste é uma região de erradicação da nossa música. Então, eu queria que você completasse todo esse trabalho que está sendo feito. Quer dizer, é natural esse crescimento, os nomes se sucedem. A gente, nessa apresentação, não pôde falar de tantos outros autores, tantos outros responsáveis pela pujança dessa música, mas a gente procurou fazer uma síntese, não foi, Mara? Foi. Fazer uma síntese do que é a música na região Sudeste. Nós íamos precisar de uns 10 programas desses. 10 programas. A região, aliás, o Brasil é muito grande, essa integração. A música integra o Brasil. Quer dizer, a gente teve oportunidade de fazer esse ciclo de sons do Brasil com as regiões geográficas, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e agora Centro-Oeste, uma oportunidade ímpar de mostrar sinteticamente essa pujança que é a nossa música, da nossa cultura. É importante a gente ter ressaltado alguns nomes que, como eu disse anteriormente, gostaria de colocar muitos mais. Tem tanta gente, tem tantos nomes importantes e tantas obras importantes nesse caminho que a gente fez. Nós procuramos fazer uma síntese. Então, não foi fácil sintetizar tudo isso em 5 programas de 1 hora cada um, e que a gente quer oferecer isso ao público na medida em que a gente possa colocar na mídia social, para que possam ter uma ideia globalizada da nossa pujança da música. O que você acha, Mara? O que você tem? Acho que é isso. Falamos um pouco menos do Espírito Santo. No Espírito Santo, nós temos o Congo, tambores, folias, festas tradicionais.
uma influência afro-indígena fortíssima e uma cena urbana crescente e uma renovação cultural. O Espírito Santo tem um folclore bastante forte, ele é muito influenciado pelo Rio, São Paulo e parte da Bahia, é uma mescla disso tudo. E também tem uma importância muito, muito grande para a nossa região. Às vezes a gente não percebe, mas ele chega assim como chegou Minas aqui, né? Como o nosso país é grande, a gente tem dificuldade de saber. Bom, aí nós vamos falar economia criativa. O Sudeste concentra as principais gravadoras, rádios e TVs, como o Sérgio falou, da Globo, né? TV Tupi, produtoras audiovisuais, plataformas digitais, os maiores festivais, grandes orquestras, projetos de formação musical e selos independentes. É o centro econômico da música no Brasil. Aí o que acontece? Os músicos de outros estados vêm tudo para o Rio, né? Luiz Gonzaga veio para o Rio, e não só para Rio e São Paulo, né? Porque é onde está o trabalho, onde está a capital. Mesmo Brasília, que é a nossa capital, e que tem trazido hoje surpresas musicais, músicos fantásticos, né? O Hamilton de Holanda no bandolim e outros mais, eles acabam vindo morar no Rio, acabam vindo para cá ou para São Paulo, porque aqui é o centro, é a capital cultural, continua sendo aqui em São Paulo. No século XXI vem a era digital. O século XXI transformou tudo. Surgem artistas independentes, produção caseira de alta qualidade, rap e funk dominam plataformas digitais, música eletrônica ganha força, São Paulo se torna um polo global, Belo Horizonte e Vitória expandem suas cenas. Jovens periféricos assumem protagonismo e a música do Sudeste hoje é global, digital e periférica. Conclusão. A música do Sudeste é memória, resistência, espiritualidade, inovação, identidade negra, poesia mineira, força industrial paulistana, criatividade carioca, tradições capixabas, modernidade urbana e estética digital. É um patrimônio vivo que conta a história do Brasil como nenhum outro momento cultural. Mas é importante ressaltar também a música clássica. Nós temos aqui os grandes, aqui no Rio de Janeiro, Teatro Municipal, e uma grande sala Cecília Meirelles. Em São Paulo tem o Teatro Municipal, tem também grandes salas de concerto, e salas também, Sala São Paulo, e salas também de música popular. E aqui no Rio também tem grandes espaços de música popular, tem a Cidade da Música. Então esses espaços também são agregadores e que trazem os grandes espetáculos nacionais e internacionais, e fora também os shows que se apresentaram ultimamente, os shows internacionais na Praia de Copacabana, no estádio no Maracanã, também no Rock in Rio. Quer dizer, então o Rio é uma capital universal, mas São Paulo também tem grandes eventos, e Minas também tem a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, tem teatros também. Quer dizer, então a música clássica também ela pontifica na região sudeste de uma forma muito especial, e grandes orquestras do mundo inteiro já se apresentaram nesse circuito. Então o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais têm oportunidade também de dar espaços à música clássica. Então a gente quer ressaltar isso. Já falamos de Villa-Lobos como o maior compositor brasileiro de todos os tempos, mas a gente tem hoje uma possibilidade, uma ampliação da repercussão da música clássica aqui no Rio de Janeiro, e, como você já falou, também o Música do Museu participa desse esforço, dessa popularização da música clássica. Então isso tudo forma um conjunto
tá? Que nós apresentamos hoje de forma sintética, um espaço de 60 minutos. Apresentamos a música Sons do Brasil, região Sudeste, e que fecha o nosso ciclo de apresentar a música brasileira nas suas várias regiões e mostra essa pujança, já foi falado anteriormente, essa brasilidade, essa união do Brasil através da cultura e especialmente da música. Então, estamos agradecendo mais uma vez a Biblioteca Nacional, que nos abre esse espaço e que nos proporciona fazer esse ciclo. Ao Ministério da Cultura, através dessa emenda parlamentar, nos dá oportunidade também da gente difundir e apresentar um programa de qualidade que, iniciado com apresentações de grupos específicos de cada região, se complementa com esse ciclo de palestras. Então, agradecemos a todos e esperamos que a gente possa repetir um programa também com o mesmo foco em 2026. Tá? Obrigado a todos e boa tarde, ou bom dia, ou boa noite.